Neymar dependência. Mais um jogo que nós vimos da seleção brasileira, onde Neymar fez muita falta. Vamos lá, para começar, o craque do Santos certamente faria falta a qualquer time do mundo por sua habilidade, por sua categoria no passe, no arremate. Então, um jogador da classe do Neymar faria falta a qualquer clube no mundo. Porém, a seleção brasileira sempre foi um celeiro de craques. Tivemos dezenas de fases onde a responsabilidade dos gols não cairia somente sobre um jogador. Quantas vezes tivemos Pelé, Gerson, Tostão, Rivelino, Jairzinho, Djalma Dias, Djalma Santos, Zico, Pita, Lê, Sócrates, Casagrande, e tantos outros, Júnior, e tantos outros que compuseram várias fases da seleção brasileira, culminando agora com a nossa última fase gloriosa, onde nós tivemos Ronaldinho, Rivaldo, Gilberto Silva, Dunga, Romário, sabe? Kaká, Raí. Então, ou seja, o peso de jogar pela seleção brasileira ou de enfrentar qualquer adversário do mundo era distribuído entre vários craques. O que não acontece agora? Nós temos Então, no mundo, craque, mas aqui na seleção brasileira não é. Vinícius Júnior. E tudo recai sobre ele. Vinícius Júnior tem que fazer a jogada, Vinícius Júnior tem que fazer gol, Vinícius Júnior tem que ser o homem do 1 contra 1, Vinícius Júnior tem que ser tudo. E não consegue ser, não adianta. Na seleção brasileira ele não rende um quinto do que ele rende no Real Madrid. Mas também, diga de passagem, no Real Madrid ele é um jogador sequenciado, ou seja, são 50 jogos, 60 jogos por temporada, e aí no frigir dos ovos ele consegue ter um bom desempenho. Na seleção são menos jogos, e quando é convocado ele não consegue realizar um jogo tão favorável. O que não aconteceu ontem, tá? O jogo de ontem, realmente, Vinícius teve uma participação melhor, sofreu pênalti numa jogada que é categórica sua, de ir para a linha de fundo e depois fazer o retorno para um cruzamento no meio da área ou chute cruzado, e depois, num belo arremate, um belíssimo arremate de fora da área, conseguiu jogar a bola no canto contrário do goleiro e fazendo assim o gol da vitória da nossa seleção brasileira lá no Mané Garrincha, satisfazendo toda uma torcida que já estava muito triste com o possível empate, até porque o gol saiu aos 54 minutos do segundo tempo. É muito difícil hoje nós julgarmos a seleção brasileira por alguns motivos. Dizer que Rodrigo, dizer que Vinícius Júnior, Rafinha não são bons jogadores? Impossível. São excelentes jogadores. São craques como os que eu citei de outros tempos atrás? Não. Não chegam perto dos craques. Outro dia o Rafinha disse que, não sei se, deve ter sido ironia, não é possível isso, né? Mas que ele era melhor do que Ronaldinho Gaúcho. Pô, Rafinha, com todo respeito, irmão, você precisa comer muita farinha para chegar no joelho de um Ronaldinho Gaúcho, tá? Mas ele tem o direito a se achar, óbvio. E não estou aqui para julgar o que ele acha ou não dele. O que eu estou aqui é para julgar as participações dele. No Barcelona, ele está tendo uma temporada fantástica. Desde o ano da temporada passada, inclusive, ele descobriu o seu espaço no time. Agora, isso não o torna um craque absoluto, ok? Gerson vai muito bem no Flamengo, também está muito bem na seleção. Bruno Guimarães é um volante voluntarioso, ainda não é o meu sonho de meio campo, né? Na meia, não temos mais um jogador clássico, infelizmente. Jogadores como Kaká, como Raí, estão em séria falta no mundo do futebol. Mas temos aquilo que nos é pedido, né? Nós temos o Rodrigo, que faz bem essa função, e tentamos ao máximo articular para que outros jogadores possam surgir. Porém, essa é a posição que a maioria dos técnicos da seleção brasileira deixaram a cargo de Neymar. Neymar, para mim, o melhor desempenho dele foi no Barcelona, jogando pela esquerda, infiltrando em diagonal, fazendo 1 contra 1. Essa foi a melhor fase da vida do Neymar na carreira dele futebolística. Mas alguns técnicos querem que ele seja, como ele vem jogando atualmente em outros times, como jogou no PSG, que ele venha pelo meio, com dribles e chutes, fazendo aquele meio atacante de finalização. E ontem, é lógico, desde que o Neymar saiu da seleção por contusões e daí por diante, a seleção nunca mais encontrou um bom futebol. Sim, eu tenho um culpado, os técnicos, tá? Porque, me perdoem, é impossível não ter pelo menos uma seleção com um bom padrão tático, sabe, com uma boa escalação. É impossível no Brasil, com o nosso celeiro de jogadores, você não montar uma seleção digna. O que nos falta é técnico. E com todo respeito ao Dorival Júnior, o trabalho dele na seleção é ruim, é bem ruim.
Lógico, ele foi precedido por outros técnicos também que não tiveram o menor apreço em fazer a seleção jogar bem. Tivemos o último técnico assim, de mais longevo, né, que foi o Tite, mas o Tite, infelizmente, ganhava tudo até a hora que valia alguma coisa. Quando valeu alguma coisa, ele sempre perdeu, que é a Copa do Mundo. Felipão, gênio Felipão, porém, na última participação, tivemos o maior vexame da nossa história. Então, na verdade, o que está nos faltando hoje em dia são técnicos. Eu não entendo por que não elevar um Abel Ferreira, por exemplo, a técnico da seleção brasileira. Porque se alguém em destaque nacionalmente, é Abel Ferreira. No controle do time, na disposição tática, no controle do vestiário, Abel Ferreira realmente é um expoente máximo aqui no futebol brasileiro. Mas, lógico, a seleção brasileira também merece uma grife superior de técnicos. Um Guardiola, um Ancelotti e outros mais que estão, um Klopp. Mas esses técnicos não querem largar os excelentes times que eles têm em mãos, que são verdadeiras seleções mundiais, não só uma seleção local. Porém, o Brasil, sinceramente, se bem escalado, se bem convocado, é uma seleção mundial. Então, ontem, fico triste porque não tivemos um jogo. O Brasil começou muito bem, começou pressionando, mas aí no meio do segundo tempo para frente, deixou a Colômbia tomar conta e numa falha grosseira do Joelinton, se limite ao seu lugar, Joelinton. Deu um passe errado, a bola sobrou para Luiz Dias, e Luiz Dias, que é um craque do Liverpool, inclusive, foi lá, fez a finalização. Alisson não teve culpa no gol. Alisson, que ontem, apesar de fez um jogo fantástico, uma das maiores atuações de um goleiro na UEFA Champions League, e ontem parecia um goleiro assustado. E numa falha grosseira do Joelinton, se limite ao seu lugar, Joelinton. Deu um passe errado, a bola sobrou para Luiz Dias, e Luiz Dias, que é um craque do Liverpool, inclusive, foi lá, fez a finalização. Alisson não teve culpa no gol. Alisson, que ontem, apesar de fez um jogo fantástico, uma das maiores atuações de um goleiro na UEFA Champions League, e ontem parecia um goleiro assustado. Eu não entendo o que acontece com o Alisson. Eu, na minha opinião, não convocaria mais. Está na hora de abrir as portas para outros goleiros. Mas não sou eu que convoco, infelizmente. Porém, agora nós temos um próximo jogo com a Argentina. Ontem a vitória era obrigatória sobre a Colômbia, e agora vamos enfrentar a Argentina na Argentina. Então, seja o que Deus quiser, não gosto do Dorival na seleção brasileira, mas torço para que ele encontre a escalação ideal. Que venha a Argentina. Esperamos que Neymar volte logo. Abraço.